Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você. Hoje, véspera do Dia das Mães, a temática do nosso programa é Mãe, uma mulher influenciadora. Daqui a pouquinho essa será a mensagem que o reverendo Hernandes Dias Lopes trará para nós. Mas antes disso, o nosso bate-papo, a nossa conversa com o pastor Roster Guimarães Lopes, que é pastor da Igreja Presbiteriana Unida na cidade de São Paulo e também presidente do conselho da APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Pastor Roster, bem-vindo à Verdade e Vida mais uma vez. Que bênção, reverendo Rodrigo, e hoje para falar de um tema tão caro ao nosso coração, louvando a Deus pela vida de nossas queridas mamães. É verdade. Pastor Roster, eu já começo então, perguntando sobre a importância da família, principalmente dos pais e especialmente da mãe, nesse processo de formação espiritual dos filhos. A mãe é essencial, não é, reverendo Rodrigo? É porque ela nos gestou dentro do seu ventre. Então a nossa proximidade com a nossa mãe é natural e, além disso, quando pequenos, nós somos totalmente dependentes delas, elas nos alimentam e, na maioria das vezes, também passam mais tempo conosco do que nossos pais. Então, a intimidade do filho com a mãe é muito grande. Por isso, a mamãe é a primeira influência que o filho tem para caminhar na fé com o Senhor Jesus. Geralmente, é das mamães que os filhos ouvem primeiramente a história da nossa grande salvação, que eles aprendem que nascem debaixo da bênção de Deus, debaixo de uma aliança e que eles não vivem perdidos neste mundo, mas têm o privilégio e a opção de crer que Jesus Cristo é o nosso Redentor e o nosso único mediador, aquele que nos leva a Deus. As mamães têm um papel especial porque elas têm grande influência sobre os filhos e é por meio delas que os filhos vão conhecer primeiramente a fé, também por meio dos seus pais, mas o pai geralmente passa mais tempo fora de casa e o relacionamento na primeira infância de maior proximidade, na maioria das vezes, é com a mamãe. Então a mamãe tem que aproveitar essa oportunidade para falar de Jesus para o seu filhinho. Só que a gente vive, pastor Roster, em uma sociedade que muitas vezes minimiza o papel da mulher enquanto mãe, E ela não percebe muitas vezes essa influência que ela mesma pode ter na sociedade de volta, porque ela está criando, direcionando, trazendo compreensão e entendimento aos seus filhos. Como que deve se portar, então, uma mulher que é discípula de Jesus no exercício da maternidade, entendendo que ela tem essa responsabilidade, inclusive de influenciar a sociedade, uma vez que ela está criando os seus filhos? A própria palavra de Deus fala do valor da missão da mãe e que ela deveria ser reconhecida no cumprimento dessa missão. A mulher cristã tem grandes desafios nos dias de hoje, porque ela tem uma responsabilidade para com Deus, ela tem uma responsabilidade para com seu marido, ela tem uma responsabilidade com seus filhos e muitas vezes ela também trabalha para ajudar no sustento da casa. Mas a mamãe precisa entender que a primeira prioridade dela é o Deus eterno. Depois, é muito importante que ela tenha um excelente relacionamento com o seu marido. Quando eu era pequeno, eu ouvia de um pastor que a melhor coisa que um pai pode fazer por um filho é amar a mãe dele. Mas a melhor coisa que uma mãe pode fazer por um filho é respeitar o pai deles. Porque é por meio desse relacionamento que a mamãe vai ensinar qual é o lugar de Deus, qual é o lugar do papai e qual é o lugar da mamãe. E a mamãe, como já dissemos, como aquela pessoa que tem muito contato com o filho, ela vai expressar o amor gracioso de Deus muitas vezes. Porque quando o filho sofre, ela sofre. Quando o filho chora, ela chora. É ela que ensina o filhinho a ler a palavra de Deus. O papai sempre ali apoiando, ajudando. Mas é extremamente importante para a vida do filho a presença da mãe. E aí não é só o ensinamento com as palavras, reverendo Rodrigo, mas também o testemunho da mãe. Nós vemos muitas vezes, infelizmente, mães que levaram seus filhos à igreja ao domingo, mas nunca tinham o Senhor como primeira prioridade da sua vida. E depois o filho cresce e elas chegam à igreja: pastor, eu trouxe o menino a vida inteira na igreja. Mas ela não orou com o filho, ela não leu a palavra com o filho,
ela não pregou o evangelho para o filho, ela não ensinou o filho a adorar a Deus e ela não viveu uma vida piedosa que é reflexo de uma verdadeira salvação. Então é extremamente importante que o seu filho, mamãe, veja a sua fé, porque vendo a sua fé em Cristo Jesus, ele vai aprender a amar o Senhor através do seu testemunho. Pastor Rosta, hoje vou quebrar um pouquinho o protocolo e fazer uma pergunta mais pessoal, já que a gente está falando da influência feminina, da mãe, da avó, que você trouxesse para a gente, então, essa influência na sua vida, né? Você teve algum tipo de influência, né, que você trouxe para o seu ministério, para a sua vida espiritual, da sua mãe, da sua avó? Reverendo Rodrigo, que pergunta maravilhosa. Eu me lembro de Timóteo, que Paulo disse que foi muito influenciado pela mãe dele, Eunice, e a vovó Lloyd. Deus me deu a bênção de ser um pequeno Timóteo também. Eu fui muito influenciado pela vida da minha mãe e da minha avó. Meu pai era uma pessoa que não cria no Senhor Jesus. E o papel da minha mãe e da minha avó foram muito fortes na minha vida. Minha mãe sempre nos levou para a igreja desde pequenininhos e foi uma professora a vida inteira trabalhando em 2 horários e fazendo faculdade à noite e sempre ali presente, cuidando de nós, mas foi muito auxiliada pela minha avó. Minha avó, uma sócia da SAF, eu até costumo brincar às vezes quando eu falo para as senhoras da Sociedade Auxiliadora Feminina, isso aqui é SAF na Igreja Presbiteriana, que eu já fui da SAF, porque minha avó me levava para as reuniões de oração da SAF quando eu era pequenininho. E foram elas que me ensinaram do Evangelho. Eu criei em Jesus por causa da influência da minha mãe, da minha avó, elas que estavam desde pequeno para que nós estivéssemos na União de Crianças Presbiterianas, antigamente Liga Juvenil, eu fui da Liga Juvenil, e quando eu tinha 6 anos, minha avó me deu o primeiro inário, com 7 anos, quando eu aprendi a ler, ela me deu a Bíblia, e por causa da influência da minha avó e da minha mãe, eu creio em Cristo. Eu sou muito grato a Deus, porque elas me levaram aos pés do Salvador. Amém. Amém. Essa influência é para lá de especial, né? Que as nossas mães cristãs que estão nos acompanhando possam, de fato, perceber, né, essa responsabilidade e esse privilégio que elas têm de influenciarem os seus filhos no caminho do Senhor, para que eles possam, de fato, refletir o caráter de Cristo a partir disso que aprenderam delas, com elas, no dia a dia. A gente vai daqui a pouquinho para a mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes. Hoje a temática é Mãe, uma mulher influenciadora. Mas antes disso, um novo bloco aqui no nosso programa Verdade e Vida. Gente que crê. Trazendo aspectos da nossa fé a partir de tudo aquilo que a gente tem conversado e como isso tem mudado, transformado a vida de tantas pessoas. Gente que crê. Luz para o Caminho e Igreja Presbiteriana do Brasil apresentam Gente que Crê. Ser mãe é maravilhoso. E Deus me deu 2 filhos, um casal, né? E um casal de neto. E eu tenho minha bisnetinha de 2 aninhos, maravilhosos. Minha vida é eles. Eu tive o meu filho já com uma idade avançada. Primeiro me preparei para depois ser mãe. Mas é uma dádiva de Deus para muitas mulheres. Ser mãe é só quem é mãe para dizer o sentimento, a gratidão a Deus por esse presente incrível que é poder educar, amar. Ser mãe para mim é cuidado, é dedicação, é esforço, né? Só quem é mãe entende. É um amor incondicional. Ser mãe não é uma tarefa fácil, principalmente quando ela tem de ajudar no sustento da casa. Mães com filhos pequenos que trabalham fora costumam ter várias tarefas e ainda têm de somar os cuidados com a casa, cozinhar e também encontrar tempo para cuidar e dar carinho aos filhos. Não é fácil, porque você tem que trabalhar, cuidar do filho, cuidar do marido, então você tem que ter jogo de cintura e gostar. É uma loucura, às vezes a gente acha que não dá conta, pira um pouco, né? Porque é muita coisa, é muita responsabilidade com as crianças, com a casa, com o esposo, mas no final a gente, mulher é guerreira, é forte, dá conta de tudo. A gente foi criada assim, então a gente consegue conciliar tudo, né? E é uma
uma luta boa. Tem que ter muita força de vontade, tem que ser um pouco guerreira, né? E ter muita paciência e amor. Ser mãe é um dom divino, um amor incondicional, sem limites, que nos ensina a amar, perdoar, compreender, ter tolerância e não pedir ou desejar nada em troca. Ser mãe é se envolver dentro de um vínculo que tem muitas facetas, né? Um vínculo muito complexo, né? É um vínculo que se constrói ao longo da vida. Como mãe, eu me sinto constantemente desafiada, então eu me sinto uma mãe em contínua construção, uma mãe possível, né? Dentro das mudanças que eu estou passando, que meus filhos estão passando, que o mundo está passando, né? Então há toda uma dinâmica que me faz então ser uma mãe em construção, uma mãe possível diante de cada desafio, de cada fase que os filhos vão vivenciando. A mãe comprometida envolve os seus filhos com seu amor, carinho e dá coragem para que eles possam enfrentar a vida. A mãe que crê em Deus transmite sua fé aos seus filhos. Por isso a sua presença é tão importante. Você é mãe e trabalha fora? Viva uma vida de comunhão com Deus, pedindo sabedoria para administrar bem o pouco tempo que você tem. E se tiver que escolher entre casa, reuniões, promoções, programas e os filhos, fique com os filhos. Assim, a vida pode ser saboreada mais intensamente, sem sentimentos de culpa, sem ansiedades desnecessárias quanto ao futuro. Diz a Bíblia, a instrução da mãe é luz para os passos do filho e suas repreensões são o caminho da vida. É feliz quem tem mãe. Eu tenho uma ótima mãe, especialmente se essa mãe tem tempo para instruir seus filhos. É nisto que a gente crê. Gente que crê. Realização: Luz para o Caminho e Igreja Presbiteriana do Brasil. Que privilégio estar aqui com você para mais um programa Verdade e Vida. Hoje eu quero homenagear todas as mães do Brasil, falando sobre mãe, uma mulher influenciadora. E nós vamos basear esta mensagem no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos 26 a 28. Vamos ouvir a leitura deste texto. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Ninguém influencia tanto uma pessoa, um indivíduo, do que uma mãe. A mãe é aquela que carrega os filhos no ventre, nos braços, que amamenta, que ensina as primeiras lições da vida e que marca de forma indelével a vida de todos nós ao longo da nossa jornada. O grande estadista americano, o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, afirmou com correção: as mãos que embalam o berço governam o mundo. Elas exercem uma influência decisiva, marcante, às vezes indelével, na vida dos filhos. É bem verdade que há mães que não instruem os filhos na verdade. Há outras que são um mau exemplo para os filhos. Há aquelas que enveredam os filhos pelos caminhos sinuosos do pecado
e da desobediência. Porém, via de regra, as mães são as mestras do bem. São as pedagogas que ministram ao coração dos filhos os mais elevados ensinos para a vida, para a jornada, para a caminhada na história. Hoje eu quero trazer à sua mente esclarecida o exemplo de Ana, em primeiro lugar. Esta mulher, chamada Ana, mulher de Eucana, foi mãe, dentre outros filhos, de Samuel, o maior profeta da sua geração, o maior juiz de Israel, o sacerdote que intercedia pelo povo. A Bíblia diz que Ana era uma mulher estéril e ela sofria por isso. E ela era execrada pela rival Penina por causa disso. Ela não foi compreendida pelo seu marido, que recomendou a ela desistir do projeto de ser mãe. O sacerdote Eli, não compreendendo a angústia da sua alma, quando ela estava em Siló, orando ao Senhor, apenas balbuciando, mas ao mesmo tempo despejando a sua alma numa oração fervente, chamou-a de bêbada dentro da casa de Deus. Mas nenhum problema, nenhuma circunstância, nenhuma oposição ou execração desviou Ana do seu plano, do desejo de ser mãe, do projeto de dar à luz. Então, Deus lembrou-se dela e ela concebeu. Deus abriu seu ventre. Deus a tornou fértil. E ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Samuel. Mas antes de conceber, Ana teve a ousadia e o despreendimento de consagrar esse filho para Deus. E agora, o texto lido revela para nós que Ana retorna a Siló, cumprindo o seu voto a Deus, dizendo então para Eli, o sacerdote da época: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. E eles adoraram ali em Siló ao Senhor. Você, mãe, é aquela reparadora de brechas. Você é aquela que se coloca na presença de Deus em favor de seus filhos. Você é aquela que tem a disposição e o despreendimento de, recebendo um filho, uma filha de Deus, devolvê-los para Deus, consagrá-los para Deus. Em outras palavras, você não transforma um filho num ídolo, onde a sua vida vai ficar gravitando ao redor desse filho ou dessa filha. Mas você vai dedicar este filho, esta filha, para Deus. Para que este filho, esta filha, cumpra não os seus sonhos pessoais, mas os grandes propósitos de Deus, para ser instrumento nas mãos de Deus ao longo da história. Estou seguro disso, que Ana serve para nós de um magnífico exemplo de uma mãe influenciadora. Ela acompanhou Samuel, mesmo distante dela, fazendo visitas periódicas a ele, presenteando a ele, dando norte e direção à sua vida juvenil. E então Samuel cresce para ser o grande expoente, o grande líder da sua nação. Aquele que haveria de ungir os 2 primeiros reis de Israel, aquele que foi o grande intercessor de Israel, aquele que trouxe com clareza diáfana a palavra de Deus a Israel. Você, mãe, pode ser uma grande influenciadora na vida de seus filhos. Não desista de seus filhos, não abra mão de seus filhos. Ore por eles, chore por eles, jejue por eles. Mas nunca abra mão de vê-los salvos, cheios do Espírito Santo e sendo usados poderosamente nas mãos de Deus. Me permita trazer
a sua memória esclarecida. Mais um exemplo de uma mãe influenciadora. Joquebede, a mãe de Moisés. Aquela época era um tempo de muita angústia, porque Faraó havia determinado que toda criança do sexo masculino que nascesse dos hebreus deveria ser morta pela espada dos soldados ou jogado no Nilo para os crocodilos comerem. Joquebede fica grávida nesse cenário tão cinzento. Quando o menino nasce, tão belo, tão formoso, a mãe toma uma decisão de protegê-lo. Não podendo mais escondê-lo dentro de casa, ela prepara um cesto de vime, calafeta-o, coloca-o no rio Nilo e orienta Miriam, sua filha mais velha, que acompanhasse esse cesto rio abaixo. E por providência divina, a filha do faraó estava se banhando no rio Nilo, quando as suas criadas veem o cesto, procura o cesto, abre o cesto e lá está uma criança, lá está um bebê, arrancado das águas. Isso significa Moisés. E quando Deus quis libertar o seu povo da escravidão amarga do Egito, bastou o choro de uma criança. Este é o nosso Deus. E então a Miriam chega para a filha do faraó e diz: você não quer que eu arranje uma mãe para cuidar dessa criança para você? E a filha do faraó pagou um alto salário, com certeza, e quem vai cuidar do filho é a própria mãe hebreia. É a providência de Deus. Mas o que eu chamo a sua atenção e destaco é que na fase adulta, mesmo sendo um príncipe do Egito, criado com todas as regalias do palácio, sendo instruído em toda a sabedoria e ciência do Egito, Moisés toma uma decisão de deixar toda a riqueza, todo o luxo, todo o conforto do Egito por causa do opróbrio do povo de Deus, fazendo uma escolha. A pergunta é: com quem ele aprendeu essas verdades? Quem o influenciou na infância para renunciar às riquezas do Egito por causa da fé, para atender ao grande projeto de Deus? Hoje Moisés é conhecido no mundo inteiro. É um dos nomes mais respeitados da história. Foi um instrumento que Deus usou para tirar o povo de Israel de uma amarga escravidão e conduzi-lo por 40 anos no deserto. Se Moisés tivesse ficado no Egito com todas as pompas e glórias da terra dos faraós, seu nome estaria hoje prostrado na poeira do tempo. Mas Deus prepara uma mãe influenciadora, uma mãe que não desiste do filho, uma mãe que cria o filho e instrui o filho na sua infância, ensino esse que vai determinar o futuro dele na sua fase adulta. Você, mãe, pode marcar os seus filhos, ensinando-os desde a mais tenra idade, colocando-os nas mãos de Deus, para que eles cumpram o grande projeto de Deus na história. Mas eu quero encerrar trazendo à sua memória esclarecida mais um exemplo de uma mãe influenciadora. Me refiro agora a Eunice e, de carona, Lloyd, mãe e avó de Timóteo, respectivamente. A Bíblia diz que Timóteo aprendeu as sagradas letras desde a sua infância. E a palavra grega lá é brefos, que retrata desde a vida intrauterina. Timóteo tornou-se o principal colaborador do apóstolo Paulo, aquele que recebe o bastão do apóstolo quando o pastor da grande metrópole de Éfeso, quando Paulo foi martirizado em Roma. É curioso que Eunice e Lloyd ensinaram Timóteo as sagradas letras que o tornaram sábio para a salvação lá na sua primeira infância. Daí a importância, mãe, de você reconhecer que tem nas mãos a pessoa mais importante, são os seus filhos. E você pode dar a eles o rumo, o norte, instruindo-os na verdade.
transferindo esta verdade que está no seu coração e inculcando essas mesmas verdades ao coração de seus filhos. Você pode compreender o privilégio e a oportunidade que você tem de forjar o caráter de seus filhos, dando a eles essa instrução segura e sábia, fiel e verdadeira das Escrituras, para que quando eles crescerem, estas verdades possam nortear os passos de seus filhos. E isso certamente há de reverberar nas futuras gerações. Ninguém influencia certamente mais uma pessoa do que uma mãe, ou para o bem ou para o mal. A pergunta que eu lhe faço hoje, na véspera do Dia das Mães, é: quem é você como mãe? Como você se qualifica como mãe? Como você se define como mãe? Você tem nas mãos aqueles que hão de governar o mundo, influenciar a sociedade, ser instrumentos de bênçãos na sua casa, na sua parentela, na sua família, na sua igreja, na sua cidade, na sua nação, no mundo. Você tem aproveitado esse tempo para instruir os seus filhos, para ser exemplo para os seus filhos, para pedir a Deus que levante seus filhos nessa geração? Eu quero orar com você e por você, mãe, dando graças a Deus pela sua vida, esperando de todo o meu coração que você seja essa mãe segundo o coração de Deus, que vai marcar de forma indelével, positivamente, a vida de seus filhos. Ore comigo onde você está. Deus amado, nós te rendemos graças porque celebramos com muita alegria e gratidão e essa data tão festiva e tão legítima, o Dia das Mães. Rendemos-te graças pelas mães que nos assistem agora, pelas mães de todo o Brasil. Particularmente eu te dou graças pela minha mãe, que me gerou e me deu a oportunidade de hoje estar proferindo esta palavra. Rogo-te que tu abençoes as mães, que elas sejam mães influenciadoras para marcar a vida de seus filhos para o bem, para que eles conheçam a Cristo e sirvam ao Rei da Glória por todo o seu viver. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida e eu queria aproveitar para agradecer todos aqueles que têm sido nossos parceiros em missão, têm contribuído para que este programa permaneça no ar, abençoando, influenciando tantas famílias no nosso país e até mesmo fora do nosso Brasil. Eu queria também dizer para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso programa, sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil e como você pode também ser um parceiro em missão, que você entrasse em contato conosco. Está aparecendo aqui o telefone, o código de área é o 11 9 47 18 94 50. Você pode escrever ali pelo WhatsApp mesmo que você quer saber mais sobre como auxiliar, como participar do programa Verdade e Vida. A gente vai te mandar um presente aí na sua casa, um devocionário, um livro com reflexões para cada dia do seu ano, Gotas de Esperança para a Alma, reflexões escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu tenho certeza vão te auxiliar no desafio de aprender mais com as Escrituras Sagradas e que vão te ajudar também no dia a dia, diante das lutas, diante dos desafios, a compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O programa Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas não se esqueça, semana que vem a gente está de volta, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.